muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Zed's dead, baby. Zed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos. Estamos aqui continuando nossa conversa na semana passada. O episódio ficou muito longo, aí eu pedi pro pessoal se a gente não podia dividir o episódio em 2. Então, diga oi, Wilmerson. Oi, pessoal. Tudo bem? Diga oi, Gabriel. Olá, tudo bom com vocês? Então, a gente vai continuar onde a gente parou. Da semana passada até hoje, 2 pessoas mandaram as indicações deles, né, de melhores filmes que eles viram pela primeira vez em 2024. E como são 2 pessoas que participaram bastante do programa, eu falei, não, manda porque a gente fala nesse programa, porque o programa vai ser dividido em 2 mesmo. A primeira pessoa foi o Rodrigo, e o Rodrigo mandou esse áudio. Bem, 2024 foi um ano incrível, assim, ao meu ver, para o cinema. E não poderia faltar meu top 5 de filmes favoritos, mas se vocês me derem licença, eu vou só citar alguns filmes que eu gostei desse ano e que não estão no top 5, que são um asterisco mesmo, que é Emília Pérez, Conclave, Flow e Anora, que são filmes que eu gostei bastante desse ano. Agora, sem mais delongas, vou começar com o 5º lugar, para mim, que ficou com a Substância, dirigido pela Coralie Fargeau, né, com a Demi Moore fazendo um papel que encaixa justamente com a sua carreira de atriz, né, uma atriz que foi muito prestigiada nos anos 80 e 90 e que depois do ano de 2000, assim, 2002, 2004, caiu num esquecimento, num limbo por conta de etarismo, sendo bem sincero, né? Então o filme ele traz essa atriz que tem até uma calçada da fama em Hollywood, que foi esquecida pelo tempo e que em algum momento será substituída por uma pessoa mais jovem e acaba tomando uma substância para que isso não aconteça e ter uma pessoa mais jovem do que ela, sendo ela mesma, mas as duas não podem coexistir, né? Uma semana fica a mais velha, uma semana fica a mais nova, e é um roteiro delicioso de assistir. Se superar o grotesco, o nojento, mas é isso mesmo, é para poder criticar a Hollywood que a gente encontra hoje em dia, né? Em 4º lugar, eu tenho The Red Rooms, Le Chambre Rouge, que é um filme canadense, onde nós acompanhamos um cara que ele é acusado de matar, estuprar e esquartejar 2 adolescentes. E temos 2 pessoas, uma atriz e uma estudante, que ficam vidradas, ficam quase que hipnotizadas por esse caso, em especial por esse assassino, né? Elas vão ao julgamento, elas ficam ali como se fossem, uma como se fosse observadora, a outra como se fosse uma fã, né? E as 2 se encontram nesse caminho. É um filme que ele conversa sobre o fascínio pelo true crime, ele conversa sobre o fascínio pela
pela mídia em cima de uma situação, né, que é completamente assustadora, e também o fascínio das pessoas pelos assassinos, né? Nós tivemos recente o caso, não me lembro do rapaz que matou um CEO de uma empresa americana, e os brasileiros começaram a ter um fascínio pelo cara porque o cara era bonito. Então a gente tem também, é um filme que ele é totalmente atual, é um filme de júri e que é muito, muito, muito bem feito. Então meu quarto lugar vai para o Quarto Vermelho, a Sala Vermelha, Le Chambre Rouge. O meu terceiro lugar vai para uma retomada de uma franquia que os 2 últimos filmes não foram lá grande sucesso, que foram recuperados pelo cara que trouxe a franquia, que foi o Ridley Scott, né? Que é Aliens Romulus. Né? Aliens Romulus, para mim, foi um filme que eu assisti no cinema e que me trouxe uma imersão tão grande no filme como nenhum outro filme que eu assisti no cinema. Eu assisti bastante filmes esse ano. Me trouxe essa sensação de imersão, né? O diretor, ele conseguiu nos levar de uma forma tão grande, nos jogar nesse jogo escuro, nessa nave Romulus, que o Alien habita de uma forma tão boa, tão bem feita, que há tempos que um filme do Alien precisava disso, de uma retomada, que desde Aliens, que é o segundo filme de Alien, que não trazia uma retomada tão grande, não trazia uma história, que ela não é uma história complexa, ela é uma história simples, ela é até uma história que é uma nave que vai para essa nave Romulus, que é a nave do primeiro filme, do 8º passageiro, para poder pegar algumas substâncias que tem lá e conseguirem voltar para a Terra. Essa é a missão. Não é a missão, né? Essa é o que leva essas pessoas a irem lá. E as coisas acontecem como a gente imagina. Então, o Fede Álvares, ele consegue mesclar muito bem o terror com o suspense, assim como ele já tinha feito com o Homem das Trevas. Então, o meu terceiro lugar vai para Alien Romulus. O meu segundo lugar é uma animação, né? Eu tinha comentado lá no início sobre uma animação chamada Flow, que é perfeita, que quase entrou no meu top 5, ficou em 6º lugar, mas não tem outra animação para mim esse ano, não tem um segundo lugar melhor para mim esse ano do que Robô Selvagem. Robô Selvagem é um filme ímpar, é uma animação da DreamWorks, dirigida pelo Chris Sanders, que é espetacular. Ela é espetacular no seu jeito de contar a história, ela é espetacular na sua criação de cenário, na sua criação de roteiro, na sua criação de personagens, né? Como um personagem se comunica com o outro. Temos a Ross, que é a personagem principal, que é dublada pela Lupita Nyong'o, que é maravilhosa. Se existisse Oscar de animação, existe o N, mas se existisse no Oscar, indicar Oscar para voz, a Lupita Nyong'o com certeza seria indicada, porque é uma transgressão, algo que fica uma crescente, né? Ela começa aquela voz robótica, aquela coisa mais simples, e vai aprendendo a se comunicar com os animais à sua volta. É um filme sobre família, é um filme sobre acolhimento, é um filme sobre como aprender a lidar com as situações que às vezes estão no seu caminho para você fugir da sua programação. É incrível, é incrível. Robô Selvagem. E, em primeiro lugar, não teria como ser diferente, não teria como ser. Foi o filme que mais me moveu esse ano. Eu acho que foi o filme que mais moveu o Brasil
esse ano e é Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, protagonizado pela Fernanda Torres. É um filme que ele é um pedaço da história do Brasil, é um filme que conta um pedaço da história do Brasil, né? Sobre a família Rubens Paiva, sobre o ex-deputado federal Rubens Paiva, que teve que sair do Brasil na época do início da ditadura e voltou para o Brasil vivendo a sua vida de luxo e regalias, né, na Zona Sul junto com a sua família. E temos a esposa dele interpretada maravilhosamente pela Fernanda Torres. Que interpretação forte, intimista, uma interpretação que ela vai te puxando, é uma interpretação que ela começa a solar e vai cada vez mais ficando azul, vai ficando cinza, vai ficando uma coisa. A Eunides da Fernanda Torres é uma personagem viva, é uma personagem de memória, é uma personagem de estabelecimento da história brasileira, né? Daquelas pessoas que negam que a ditadura não aconteceu, que negam que a ditadura não matou, que negam que foi um período obscuro da nossa história brasileira, né? Então é um filme que ele é necessário, é um filme que toca, é um filme que comove. E mais uma vez elogiando o trabalho não somente da Fernanda Torres e do Walter Salles, mas do roteiro, da fotografia, do som. É tudo muito bem feito nesse filme. Então meu primeiríssimo lugar vai para Ainda Estou Aqui, em 2024. Esse é meu top 5. Obrigado, Podcast Ponto Cego, por mais uma oportunidade. Obrigado, Thiago, por ter pedido o meu top 5. E acredito que venha muita coisa boa também em 2025. Até já. Vocês querem comentar? Vocês viram esses filmes que ele indicou? Eu assisti Alien. O Conclave e Emília Pérez ainda não assisti. Tá no radar. Principalmente o Conclave, que eu tô mais interessado. Eu também tô na mesma com o Gabriel. Eu tô mais interessado no Conclave do que no Emília Pérez. Eu vi o Alien, o Romulus. O Alien Romulus eu gostei bastante. Pra mim foi uma surpresa. Eu, assim, tava com medo, né? Mas eu gostei. Pra mim foi uma surpresa agradável. Eu também gosto desse Alien Romulus. E Substância? Cara, eu sou uma das poucas pessoas que não gostou tanto de Substância. Não é um filme que eu gosto tanto, não. Eu também sou das pessoas que também não gostou tanto. Poxa, eu e o Gabriel, a gente converge, assim. Felizmente, a gente converge. Daquelas pessoas que amaram o filme, eu não tô. Eu não gosto de Substância, na verdade. Eu acho que. Até eu dizer que não gosto muito, talvez seja mentira. Eu acho que, na verdade, eu não gosto. Quem sabe eu revendo um dia, no futuro. Tem coisas que eu acho interessantes no filme, sabe? Mas, como um todo, assim, não é minha praia. Não funcionou. Eu fiquei esperando passar um pouco do hype, porque o pessoal tava falando tão bem. E aí eu falei assim, putz, da última vez que o pessoal ficou elogiando o filme assim, eu fui no hype e acabei vendo um remake do Homem de Palha, só que o Homem de Palha com o Nicolas Cage, sem o Nicolas Cage, né, que é o Midsommar. E eu odiei o Midsommar. Falei assim, não vamos deixa esfriar e aí eu vejo. Red Rooms, vocês viram, não? Não. Na verdade, eu não conhecia até o episódio anterior. Eu acho que as pessoas começaram a assistir recentemente. Eu acho que também eu ouvi falar faz pouco tempo, 2, 3 semanas. Wild Robot, um robô selvagem. É muito bom, eu gostei. Por um bom tempo esse filme ficou como meu favorito do ano, até chegar o do Almodóvar, eu acho que tava ele em primeiro. Aí começou a vir muita coisa, veio o Almodóvar, veio do Clint, veio a Nora, mas até o momento desses filmes era o Robô Selvagem. E o que você achou da atuação da Lupita? Não, ela tá muito bem, porque ela pega um personagem que é esse, que você pensa que vai ser algo mais robótico, mas ela consegue desenvolver, trazer um lado humano para um robô, é muito boa. Todo o elenco tá muito bom, mas eu daria destaque pra ela e pra Catherine O'Hara. E mesmo aparecendo um pouco, ela tá engraçadíssima. E por fim, né, eu ainda estou aqui. Vocês dois viram, né?
Sim, a gente chegou a comentar a primeira parte do episódio, né? Uhum, sim. A gente fez alguns comentários. Eu gosto, eu sou do time que gosta. Tem algumas pessoas que não curtiram tanto. Eu não gosto de onde estão colocando o filme. Como assim? Eu não tô gostando do espaço onde estão colocando o filme. Porque estão colocando esse filme agora, tá vindo bastante indicação pra Fernando no espaço, como se esse filme fosse salvar o cinema brasileiro, né? Ah, E isso o é filme tá besteira. caindo nesse espaço. Ah, isso é uma grande besteira. Eu acho que o Ainda Estou Então. Aqui, ele tem um grande potencial para ser um daqueles cavaleiros do cinema brasileiro, sabe? Junto ao da Compadecida, Cidade de Deus. Acho que ele tem um grande potencial. Central do Brasil, Ele tá indo do mesmo jeito, né? O Tropa de Elite. Exatamente. Eu acho que ele tem um grande potencial para isso. Vamos ver, né? Mas eu fiquei muito feliz, assim, cara, mesmo que ele podendo ir para esse lado, eu fiquei feliz pelo alcance que ele teve no país, sabe? Sucesso de bilheteria. Fazia muito tempo que um cinema de autor, né, não tinha esse alcance assim, sabe? Eu acho. Então, ver um filme autoral, um drama, né, tendo um alcance gigantesco assim, eu fiquei muito surpreso. Lotando sala, né, na primeira semana. Lotando sala, derrubando blockbuster. Pelo menos aqui nos cinemas aqui da região da Paulista ali. Teve muitos outros filmes com mais salas do que ele, mas que ele passou na bilheteria. Ele deixou para trás. Então, eu acho que o Gladiador 2, quando estreou, ele não conseguiu derrubar o Ainda Estou Aqui. E eu posso estar falando besteira, mas eu acho que o Wicked também. Um musical de Hollywood, né? Super estrelado. Ariana Grande. Da Broadway, né? Tem um elenco grande. Um elenco grande, de uma história grande, que é o Mágico de Oz, muito conhecido, muito popular. E não derrubou, Ainda Estou Aqui também. Então, fiquei muito feliz. E eu acho legal porque eu acho que já vai emendar com outro grande sucesso do cinema brasileiro, eu espero que seja, que em janeiro estreia o filme do Chico Bento, e eu acho também que vai ser um grande sucesso. Eu torço muito pra... Então, e esse universo da Turma da Mônica que tá se criando é muito bom. Tirando o Turma da Mônica Jovem, que é o que acho que ficou meio aquém, os filmes são muito bons, a série é muito boa. E foi outra produtora, pelo que eu fiquei sabendo, né? Da Turma da Mônica Jovem. Se eu não me engano, foi um Delírio, né? Eu acho que foi por isso que o elenco original não foi chamado, porque assim, o pessoal já tá na idade de ser o da Turma da Mônica Jovem. Sim. E a Turma da Mônica Jovem é um material tão legal pra fazer aquilo. Bem, vamos falar do Jonathan. O Jonathan mandou 10 filmes, e aí a gente vai falar. O primeiro é o Flecha da Vingança, é o Apache Drums, de 1951. Aí depois ele indicou o Ópera, do Argento, que ele, por acaso, tinha indicado no episódio 107 do programa. A gente até acabou fazendo um episódio sobre o Argento, e eu gosto muito desse filme. Eu acho que assim, esse daí foi marca um divisor, assim, porque depois do Ópera o trabalho do Argento fica mais inconstante, né? Mas assim, até óperas, assim, de Pássaro de Pluma de Cristal até Ópera é só filme que eu gosto bastante, assim. Depois de Ópera já nem tanto. Depois de Ópera eu gosto do Fantasma da Ópera dele. Eu não vi. Tem o Julian Sands e a Ásia. E a trilha é do Ennio Morricone, que é maravilhosa também. Depois do Ópera, eu vi o Síndrome de Stendhal, o Two Evil Eyes, Trauma, vi o Giallo, o Sleepless, Você Gosta de Hitchcock e o Mãe das Lágrimas. E vi o último filme dele também, que é o Dark Glasses. Voltando para a lista do Jonathan. Queda da Casa Usher, mas é dirigido pelo Alexandre Astruc. Ele indicou esse filme no episódio 105 do programa. E eu não vi. Até eu fui ver, e assim, tem uma versão do Svank Maia, assim, mais ou menos na mesma época desse filme. Eu acho que eu só vi uma das versões desse texto do Paul. Foi um filme de 1920, alguma coisa. Eu só vi a do Corman. No Brasil se chama O Solar Maldito. O que eu vi, uma versão americana de 1928, do Melville Webber e o James Sibley Watson.
Ele também indicou Wolfram, A Saliva do Lobo, de 2010. O título do filme é bom. Depois, Early Summer, que é aquele também Fomos Felizes, do Ozu, que é um que eu não vi e eu tava querendo ver. E ele indicou no episódio 105. Não vi. Também não assisti. Mas acho que é a sinopse mais econômica que eu já vi. É assim, eu gosto muito do trabalho que o Ozu faz com a Setsuko Hara, principalmente naquele Late Spring, né? Que eu acho que foi o filme anterior dele, que é o Pai e Filha. E aí eu tava pra ver. É engraçado que tem um monte de coisa que tava pra ver, mas eu fico pensando assim, pô, podia rolar episódio, né? Aí eu acabo não vendo. Cheguei a mencionar, né? De a gente fazer do Ozu. Sim. Mas a gente acabou pegando o Mizoguchi, sim. Mas dá tempo ainda, dá pra gente fazer depois também, faz os dois. Talvez, porque o Ozu também, acho que meu pai botou alguma coisa do Ozu na lista, a gente pode usar no mês de abril. Depois foi um filme do Brian De Palma, aquele Femme Fatale, que ele indicou no episódio 101 do programa. Eu lembro que eu vi quando eu tava vendo vários filmes do De Palma pro episódio que eu gravei com o Matheus e com o Rodrigo lá em 2020. Aí eu vi bastante coisa do De Palma, vi esse filme também. Agora, 3 filmes pra encerrar que eu não vi nenhum, que é o Rosa La Rose, de E também 86, do Paul Vecchiali, Antígona, do Vittorio Cotafavi, e Lessons of Darkness, do Herzog. O Lessons eu vi. Viu? E é do caralho, é muito massa. É, muito bom, cara. Sobre Guerra do Kuwait? Esse do Herzog tá na minha lista. É sobre, na verdade, é pós, né? Sim. É sobre o pós. Meio que o que ficou, sabe? Depois da guerra. E ele filma, cara, como se fosse algo deslumbrante, sabe? Algo fantástico, assim, incrível. Mas é destruição, tá ligado? Então tem uma certa ironia. Até no uso da trilha sonora também. É um grande documentário. Eu acho que se duvidar tem... Não sei se tem no YouTube. Posso estar me confundindo. Mas é foda. Muito bom. Isso de filmar com algo destruidor com deslumbrância, ele faz também nos de vulcão dele, né? Sim. Bem parecido. O Herzog é foda. O Herzog é um cara que... Herzog, eu gosto muito do Herzog. Eu lembro que quando eu comecei a fazer bicicleta, ainda não era nem esteira, porque assim, eu passei no segundo semestre na faculdade. Aí eu tirei os 6 meses do primeiro semestre para emagrecer, né? Emagreci 26 quilos naquela época. E fazendo bicicleta ergométrica, e aí eu via filme, assim, eu via as obras completas do Kieslowski, muita coisa do Coppola e do Herzog também. O Herzog eu vi bem pouca coisa dele ainda. Eu vi um filme depois, assim, depois dessa época, que foi um filme que eu adorei, que é o Vício Frenético dele, assim, com o Nicolas Cage. É bem bacana, assim, gosto bastante. O dele eu não vi, eu vi só o original, que é do Abel Ferrara, né? O dele eu não gosto. Eu gosto do Abel. O do Abel eu acho muito foda. Eu acho foda do Abel, mas Port of Call, alguma coisa assim, né? Port of Call, New Orleans. Eu acho tão insano aquele final. Aquele final que de repente tudo dá certo, assim. Completamente inverossímil. Ele começa assim, troço tudo dando errado, de repente, assim, tem uma virada e aí as coisas assim, aleatoriamente tudo começa a dar, só faltava ligar na loteria, sabe? De tão bizarro que era. A adaptação da Antígona que eu vi foi justamente a do Straub com a Danielle Roulet, que, assim, eu gosto muito do Sófocles e gosto muito da trilogia tebana, apesar de não ser trilogia, mas isso a gente deixa pra depois. E a Antígona é uma coisa que, assim, todo mundo no primeiro período da faculdade de Direito, né, acaba lendo, ou pelo menos sabendo sobre essa história, né, que é um direito natural, né, um direito que está
acima do direito positivo, né, do direito legislado, que acima e é mais importante, né, porque você sabe a história. Que a história é a seguinte, a história começa lá no 7 contra Tebas. Quando o Édipo abdica de ser rei de Tebas e vai lá para Colono, os filhos dele começam a brigar para saber quem é que vai ser o rei. Aí eles ficam brigando, aí um deles chega e fala assim, não, vamos fazer o seguinte, que tal a gente fazer o seguinte, eu reino durante 1 ano, aí depois você reina por mais 1 ano, e aí a gente vai trocando, eu reino por um momento, você reina por outro momento, pá. O que você acha? Aí o cara falou assim, tá bom, topo. E aí meio que pacificou, eles estavam em guerra, meio que pacificou. E aí o cara falou assim, bem, agora que eu sou rei, eu declaro que assim, tipo, te dou pena de morte, você vai morrer. Aí o outro irmão foge, se junta com um monte de outros reis de outras cidades, vão, e aí eles se enfrentam e aí um morre pela mão do outro. Isso daí era uma coisa que estava prevista lá nas maldições, no destino deles. Estava no destino deles um ser morto pela mão do outro. Aí o rei que assume, que é o Creonte, que é o tio deles, que é irmão da Jocasta, ele vira e fala assim, não, olha, o fulano, que era o rei, vai ser enterrado com honras de rei. Já o outro vai ser dado para os cães. E aí cabe a Antígona, que é a irmã deles, desobedecer a lei lá do Creonte para enterrar o irmão. E aí ela fala que, não, é porque tem leis que estão acima da lei do Creonte. É uma história que eu gosto bastante, mas eu não vi essa versão. Vou falar um pouquinho que eu gostaria de falar. Primeira coisa que eu gostaria de falar, previsão, uma coisa que a gente está planejando, eu converso muito com o pessoal que participa aqui comigo para a gente elaborar pelo menos os meses temáticos, né? E aí eu vou falar pelo menos alguns meses temáticos, né? Em janeiro a gente vai começar com cinema japonês, que tem feito bastante sucesso, né? A gente já tem 2 gravados e a gente vai continuar ao longo do mês de janeiro. Fevereiro, vocês mandaram várias indicações para temas, né? Porque fevereiro vai ser o mês do ouvinte aqui no podcast Ponto Cego. E aí a gente escolheu 4 temas que vão servir para os episódios. Em abril a gente vai voltar a falar sobre os filmes que meu pai mais gostava. Junho, como tradicional, a gente vai falar sobre cinema brasileiro. Dado o sucesso dos meses temáticos de setembro, outubro e novembro, a gente vai manter gialli, terror e noir, né? O Wilmerson já sugeriu temas para esses 3, né? E aí a gente vai trabalhar alguns temas que já nos foram indicados, né, pelos meus amigos e tal. Em julho, uma coisa que o Ricardo Bretas falou, e eu concordo com ele, é que, apesar de eu estar sempre querendo ser bem diverso nas escolhas dos temas, né, muitas vezes algumas coisas ficam meio para fora, né? E ele falou, por que você não fala alguma coisa sobre cinema africano, por exemplo, né? E aí eu pensei, isso é verdade, né? Porque a gente não fez nenhum episódio, né? Já tem 5 anos o podcast e não teve um episódio sobre algum tema ligado à África. Então, eu pensei, muito inspirado no podcast Volta ao Mundo em 80 Filmes, que a Agnes tinha, né? Eu vou aproveitar que julho tem 5 semanas, a gente vai fazer uma volta ao mundo e pegar temas específicos de cada um dos continentes. Então, cinema da América, a gente vai escolher um tema, né? Um tema, um diretor, essas coisas que vocês sabem, né? Europa, mesma coisa, a África, mesma coisa, Oceania também, que a gente quase não falou, a Ásia também, né? Porque o Wilmerson mesmo já me recomendou falar sobre cinema iraniano, né? A gente podia falar também sobre cinema indiano. Tem muitos temas que a gente vai usar no podcast para fazer com que ele fique mais diverso. Em agosto é um tema, esse daí é uma coisa ousada minha, porque geralmente o pessoal não gosta, mas eu vou querer falar sobre os cult movies, né? Porque, assim, geralmente a gente fala, assim, filme cult é uma coisa,
Mas os cult movies é outra coisa completamente diferente. E aí eu tô querendo falar sobre isso, que é uma coisa que eu estudo há bastante tempo e gostaria de conversar com vocês sobre isso. Assim, Gabriel, na lista dele, quis dar prioridade para os filmes lançados em 2024. Mas o Wilmerson não. Eu gostaria de saber do Wilmerson alguns filmes de 2024 que você acha que foram importantes para o cinema. Cara, esse ano, eu acho que não teve tantos filmes, assim, que eu acho grandes filmaços, assim, sabe? Mas teve filmes que eu gostei muito, filmes que me impactaram muito. Eu acho que o novo do Miyazaki foi um dos meus favoritos do ano. Eu gosto muito do Miyazaki, o Menino e a Garça, né? E eu tava super ansioso. E muito ansioso porque, apesar de eu gostar muito do Miyazaki, era a primeira vez que eu ia assistir um Miyazaki no cinema. Porque o filme anterior, quando ele foi lançado, O Vidas ao Vento, eu ainda não tinha uma conexão com o cinema como eu tenho hoje. Então eu não era cinéfilo, não acompanhava os filmes e nem conhecia, nem sabia o que era Miyazaki naquela época. Então eu estava muito ansioso e para mim o filme bateu assim todas as expectativas. Gostei muito desse filme, eu gosto demais dele. Foi lançado em Blu-ray no Brasil, comprei, tenho aqui na coleção e tenho muito carinho por ele. Anatomia de uma Queda, eu estou considerando a data de lançamento no Brasil, né? Anatomia de uma Queda foi lançado no Brasil esse ano. Eu acho também um grande filme, eu acho um dos grandes destaques do ano. O outro é o Vidas Passadas, porque assim, eu sou muito mole para romance, grandes romances, eu tenho um fraco, assim, me pega de jeito, assim, não tenho muito o que fazer. E aí, vou citar um cearense. A gente vai discutir mais tarde sobre um filme cearense, né? Mas eu vou citar outro, que é A Filha do Palhaço, do Pedro Diógenes. Foi um filme também que eu gostei bastante. Um outro nacional foi o Propriedade, entrou na minha lista dos meus favoritos do ano. Achei super incrível esse filme. Tá na Netflix, então aproveito já para deixar a dica. E um outro que está em cartaz nesse momento, um outro nacional, é o Salão de Baile, que é sobre as comunidades e sobre os eventos, as festas, os ballrooms que acontecem em Niterói, no Rio de Janeiro. Então é focado na comunidade LGBTQIA+, preta, principalmente. Então discute muitas questões de gênero e de raça também. E além de todas as discussões importantes, algumas problematizações muito pertinentes, é um filme também super divertido e muito legal de se ver no cinema, sabe? Quando eu vi foi uma sessão muito, muito, muito legal. Então, é outro dia que eu deixo, para quem tiver aí, procurar na sua cidade, assistir, porque, poxa, é muito, muito legal. Acho que esses são alguns destaques do ano para mim. Vocês acompanham o festival ou não? Os festivais, Cannes, Oscar? Eu, na verdade, eu costumo esperar o filme chegar no cinema. Não por uma questão oral, mas porque eu acho legal ver na sala de cinema assim com mais gente, sabe? E também facilita de eu, tipo, eu não achar um filme. Por exemplo, tem gente assistindo um filme que vai lançar ano que vem e colocando na lista desse ano, né? Eu gosto de colocar na lista de melhores do ano só os filmes que realmente foram lançados no Brasil naquele ano, sabe? Uhum. Então, até para me organizar, me nortear melhor, eu costumo esperar, assim. Mas sempre que eu sempre fico ligado, assim, o filme ganhou prêmio tal, em Cannes ou em Berlim, então já fico ali esperando, já fico na expectativa. Vocês acompanharam a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, não foi? Foi minha primeira ida a um festival de cinema, e na verdade foi meio que ao acaso, porque eu fui a São Paulo para assistir 2 shows que eram na mesma semana, com intervalo de alguns dias, e os outros dias eu ia turistar. E aí no primeiro dia que eu cheguei, eu encontrei um mútuo do Twitter, do filme Twitter, né? Estava trabalhando na mostra, eu encontrei ele por acaso em uma padaria. E aí eu não estava sabendo que ia ter a mostra, e isso eu cheguei num dia anterior a começar a mostra. E aí eu pensei, não, eu vou aproveitar e vou ver um filminho ou outro à noite, e aí durante o dia eu vou turistar pela cidade. Mas, cara, não deu certo. Eu acabei que
cancelei todos os planos de turistar e passei os dias assistindo filme. E assim, digo mais, tô morrendo de vontade de fazer a mesma coisa ano que vem, cara. Gostei muito da experiência. Gostei demais mesmo. Muito legal. A mostra é bem legal mesmo. E quais filmes dessa mostra que vocês assistiram que vocês gostariam de recomendar para as pessoas? A mostra também, ela além de ter os filmes novos, né? Esses filmes que são lançamentos, ela também passa alguns filmes dessa mostra de clássicos, né? E eles passaram, eu assisti 2 filmes desses clássicos. Um foi um que eu nem sabia que na verdade era, que era o Conto das Três Joias, que é um filme. O tema desse ano foi um diretor, né? Todo ano a mostra tem um tema diferente. Desse ano foi o Sete de High. Aí passaram 2 filmes. O dele foi o The Big City, foi um que eu assisti que eu achei maravilhoso. E o outro foi esse, o Conto das Três Joias. Os 2 foi da retrospectiva. Dos filmes lançamentos, teve um que na verdade é uma junção de 3 curtas, se chama Trilogia Silenciosa, que é bem legal, um filme curtinho, não chega nem a 1 hora, 59 minutos. E é a junção de 3 curtas, que são curtas mais antigos de se não me engano, você até acha os curtas isolados para assistir. Teve outro que é um filme que eu falei que era o Amor Espelhos francês, que é A Vida é uma Cadela. E eu acho que é esse, né? Eu tenho uma tradição também que todo ano na mostra eu sempre assisto os filmes que estão em cartaz do Radu Jude. E esse ano tinha 2, que os 2 eram documentários. Um é o Sleep 2, que é praticamente uma continuação do Sleep, o filme que se passa inteiro no túmulo do Andy Warhol, que é as imagens que ele pegou do site, e o outro é um que ele pegou comerciais do país dele, da Romênia, e ele fez o filme inteiro baseado nesses comerciais, montando, tipo, diferentes histórias em blocos, né? São 8 blocos, né? O nome do filme é 8 cartões postais para a Utopia, e ele montou, a partir desses blocos, histórias usando esses comerciais, que é bem legal. Interessante. Eu acho que eu fiquei 3 dias vendo filmes, então não tive chance de ver tantos assim. Eu vi 11 filmes. Porra, 3 dias você viu 11 filmes e não vi tanto filme. É porque eu queria ter ficado mais dias. Eu fiquei do dia 17 ao dia 21, então foram 4 dias. Ah, entendi. É porque, na verdade, no primeiro dia eu vi só um e os outros foram nos outros dias. Entendi. Mas eu vou citar só alguns destaques aqui. Eu vi um documentário nacional chamado Sinfonia da Sobrevivência, que é um filme sobre as queimadas no Pantanal. É um filme que acompanha o trabalho de combate aos incêndios e também de resgate dos animais. Então, para quem gosta muito de animal, para quem maus tratos animais ou vê algum animal sofrendo é algo que pega para você, que machuca para você, eu recomendo você ir com vários lenços ao cinema quando esse filme chegar aos cinemas. E eu torço muito para que ele tenha uma boa distribuição, porque eu achei maravilhoso esse filme. Esse assunto é algo que é muito difícil você não se sentir tocado, né? Você não se impactar com ele. E o filme mostra o tanto de trabalho que é, sabe? Um trabalho assim de formiguinha mesmo, porque é muito trabalho para pouca coisa, sabe? Para você resgatar um animal, poxa, são dezenas de pessoas envolvidas, uma grande logística, e é só um, sabe? E você vê as queimadas acontecendo e problemas de organização, sabe? De algumas pessoas e outras também se dedicando muito. E a sessão foi muito emocionante porque estavam presentes o capitão do Corpo de Bombeiros, que estava comandando o combate ao incêndio, e algumas das médicas veterinárias que cuidavam dos animais. Então, foi muito emocionante. E eles, afinal, eles explicaram que a parte ali, toda aquela região que o filme cobre, é 1%, 0, alguma coisa por cento da região toda que está acontecendo as queimadas, sabe? Então, porra, é muito impactante esse filme, bem pesado, assim. Sinfonia da Sobrevivência. Fica aí o alerta eu acho que ano que vem ele deve chegar no circuito aberto, né? Um outro que eu vi, a gente já falou dele, que foi o Ash outra vez, né? Então, sim.
Não vou me esticar muito, mas pra mim foi o meu favorito. E é porque eu vi o Ainda Estou Aqui também na mostra. Mas esse foi o meu favorito, o Oeste Outra Vez, dos que eu vi na mostra. Teve um outro que eu vi, que também foi um documentário, esse do Egito, The Brink of Dreams. Na mostra que estava traduzido como A Borda dos Sonhos. No Egito, na pequena cidade do Egito, um grupo de meninas adolescentes, elas montam um grupo de teatro de rua. São umas 5. E aí o filme acompanha a vida delas por algum tempo e discute algumas tradições, como o casamento forçado, né, delas, que elas estão justamente nessa idade em que os pais escolhem o esposo, o cara com quem elas vão se casar, e esse grupo especificamente, elas são contra, né? Elas se rebelam contra essa tradição. Elas usam o teatro justamente como uma maneira de se rebelar contra isso e levar para o público da cidade, né? Para o povo da cidade, de confrontar essas tradições, né? Foram 4 anos. A equipe de filmagem acompanhou a rotina delas. E é muito legal. Também pelo tema, né? É muito bizarro você ver isso. A gente sabe o que acontece. Casamentos forçados e meninas que são ensinadas a obedecerem os homens, seus esposos, né? E apenas isso. Não tem mais nada. Serem obedientes e serem donas de casa. E não ter nenhuma outra atividade a não ser cuidar da casa, né? Mas quando a gente vê isso acontecendo, assim, a gente sabe que existe, mas quando a gente vê de perto assim, é outra coisa. É muito impactante. Então, é um outro filme também que eu acho que vale a pena ficar ligado e esperar ele chegar aí. Não sei se vai vir pro cinema ou vai vir direto para algum streaming, mas, poxa, muito bom esse filme também. E é isso. Vamos falar um pouquinho de bilheteria. E, assim, o que me chamou atenção nas bilheterias é que eu acho que, tirando o Wicked, todos os 10 maiores sucessos de bilheterias esse ano foram continuações de outras franquias. Se você pegar o Wicked, é uma adaptação de um musical da Broadway, se eu não estou muito enganado, que é uma continuação, ou é um prequel, né, do Mágico de Oz. Né, todos eles fazem parte de franquias. Então, assim, você tem o Divertidamente 2, você tem o Deadpool e Wolverine, Meu Malvado Favorito, Moana 2, Duna Parte 2, Godzilla vs Kong The New Empire, Kung Fu Panda 4, o Wicked, o Venom The Last Dance e o Beetlejuice. O que vocês podem falar desses filmes? Assim, o que vocês acham desse... Primeiro isso, né? De como todos os filmes são pertencentes a franquias e se vocês viram algum desses filmes. Boa parte de animação também, né? Sim. Eu não vi muitos desses, não. Não, meu malvado favorito eu não assisti. Divertidamente eu assisti. Deadpool eu assisti. Acho que as animações eu só não assisti ainda o Moana 2, né? Eu vi uma boa parte, mas essas animações, algumas continuações realmente não. Porque realmente, nesse caso, você vê que nenhum deles exprime tanta... A bilheteria não vai na qualidade. Você vê a maioria desses filmes, eu, pelo menos na minha lista que eu tenho, tá tudo lá embaixo. Desses, eu vi pouquíssimos. Na verdade, eu acho que só vi 2. Que foi o Deadpool e o Wolverine, que eu não gostei. Dizem que é o mais fraco dos 3, né? Cara, eu queria gostar. Eu queria gostar desse filme, eu queria ter gostado pelo Hugh Jackman, talvez. Nem sei porque eu queria ter gostado, mas eu queria ter gostado desse filme. E o Duna 2 eu gostei, o Duna 2 eu já gosto. Acho que eu tenho que rever, mas na época eu gostei muito, quando vi, né? Foi em março, eu acho que saiu. Ou foi em fevereiro, não lembro. Os outros eu não vi. E essa tendência dos remakes, né? Reboots e afins, é algo que vem dos anos e eu acho que vai continuar por mais alguns, né? Eu queria só endereçar uma coisa que eu vejo muita gente falando, que é a crise de criatividade em Hollywood, né? Uhum. Eu não acho que seja falta de criatividade, não. Eu acho que isso é estratégia mesmo, é capitalismo mesmo. Uhum. É estratégia de redução de risco mesmo. Não é que não tenha gente lá com novas ideias. É que os estúdios, as pessoas, os donos do capital que não querem mesmo correr nenhum risco.
E eles sabem que é muito mais acertado, tem muito mais chances de uma sequência, né? Um filme que já tem um público ali cativo, certeiro, fazer sucesso de bilheteria, né? Recuperar a grana, bater o bilhão, que é o que eles querem, do que uma nova história, né? Que um novo universo. Então, não é falta de criatividade, nada. Capitalismo, no seu estado mais puro mesmo, é o estado mais cômodo para eles, é que eles chegaram de ficar reaproveitando tudo que já fizeram, entendeu? E sugando o máximo que podem, com spin-offs também, né? Espera alguns anos, acabam franquias, né? Dizem que é o final, como o Jurassic World. E aí depois, não, veja bem, a gente falou que era final, mas era final ali, né? Porque já vai ter um novo Jurassic World, né? Então... Sim, com a Scarlett Johansson. Enfim, é isso. Só queria dizer isso mesmo. Não é falta de criatividade, não. Gente, eu tenho certeza que gente com novas ideias tem lá. Só não tem quem invista. Vamos para os filmes? Vamos. Então, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes lançados em 2024. Então, o Wilmerson e o Gabriel escolheram 2 filmes que eu ainda não havia assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá no meu ponto cego. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final deles, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Wilmerson, qual foi o filme que você escolheu para mim? A Flor do Buriti. O filme foi dirigido por René Nader Messora e João Salavisa, com roteiro dos próprios diretores e também de Francisco Rino Craô, Hilda Patpro Craô e Henrique Jack Craô. Atuou no filme Francisco Isno Craô, Hilda Prapno Craô, Luzia Cruvati. Pior é que não dá nem para usar o tradutor do Google, porque o tradutor do Google não sabe Craô. E Solane Tetkuit Craô. Em 1940, 2 crianças do povo indígena Craô encontram na escuridão da floresta um boi perigosamente perto de sua aldeia. Era o prenúncio de um brutal massacre perpetrado pelos fazendeiros da região. Em 1969, os filhos sobreviventes são coagidos a integrar uma unidade militar durante a ditadura brasileira. Hoje, diante de velhas e novas ameaças, os Craô continuam a caminhar sobre sua terra sagrada, reinventando a cada dia infinitas formas de resistência. Essa sinopse vem do site da Embaúba Filmes. Eu adorei esse filme. Eu gosto de como ele trabalha, assim, apesar de ser um filme narrativo, né? Você tem uma história, e eu gosto muito de como essa história é contada, né? Porque, assim, não é dessa forma como tá dizendo a sinopse, né? Você vai ter história vai e vem, né? Porque é tudo focado na história da Jota. É uma menina que ela tá com alguns problemas, né? Porque a alma dela tá saindo do corpo. E aí, quando a alma dela sai do corpo, ela vai e visita esses eventos históricos. Eu gosto muito que, assim, no olhar dessa criança que vai se desenrolar a trama, né? Pelo menos até a parte final, né? Que é aqui no presente, né? Você tem várias outras coisas que eu acho bem interessante, principalmente aquele evento que teve durante a pandemia, né? Que vários povos originários foram lá para Brasília protestar. Então você tem uma cena que se passa nesse momento, né? Eu gostei bastante, assim, desse filme. E aquela cena do massacre eu achei estarrecedora e é o problema, porque isso daí foi real, né? Eu lembro que os Craô que participaram do roteiro, eles queriam que contasse essa história, né? Era importante você marcar
esse evento, né? Não esquecer desse evento, por mais traumático que ele seja. O filme ganhou um prêmio, Um Certo Olhar, de Cannes, né? E eu gostei bastante. Gabriel, essa foi a primeira vez que você viu esse filme? Primeira vez. O que você achou dele? Eu achei um bom filme. Na verdade, eu achei um bom filme quando ele tá indo, principalmente nessa parte que ele é um filme narrativo, como você falou, mas quando ele tá indo nessa parte que ela é mais para ficcional, né? Quando a Resistência tá na ficção, acho que quando ele faz essa transição, eu já não gostei tanto. Quando ele vai para a produção documental. Não que não, obviamente é importante, não tira a importância, mas eu acho que quando ele tá indo nessa parte da ficção, ele funciona melhor. Quando a solução tá na ficção, né? Tem muitos desses diálogos que são muito fortes. Eu lembro até de um específico que a personagem fala que ela até tentou se mudar de onde ela morava, da aldeia que ela morava, para uma casa que não fica nem muito longe, mas que ela não tinha o espaço que ela queria. Ela não podia plantar, porque o quintal não era do tamanho que ela precisava. É um filme interessante, mas acho que quando essa resistência tá mais nessa parte tanto interna, quando ele vai para fora para tentar resolver, eu acho que já não funciona tanto para mim. E você, Wilmerson, quando foi a primeira vez que você viu esse filme? O que você achou dele e se mudou agora nessa revisita? Eu vi a primeira vez quando estreou nos cinemas esse ano, e eu me lembro que eu levei minha mãe e minha sobrinha para assistirem comigo, e a gente gostou muito. Eu fiquei muito impactado com esse filme, foi a primeira vez que eu vi, e aí eu revi agora pra gente gravar aqui o programa, e pra mim cresceu. Pra mim, eu gostei mais ainda, senti mais impactado. Eu acho um filme muito humano. Eu acho o olhar dele, dos diretores, né, do casal, muito respeitoso, muito humanista com aquelas pessoas. E uma coisa que pra mim eu acho que eu gosto muito é como as mulheres são retratadas nesse filme. Como o filme faz questão de deixar claro o quão fortes as mulheres são, sabe? Tem até um diálogo em que uma delas está comentando sobre uma parente que foi picada por uma cobra, e na tradição, né, deles, o poder dos pajés vem dos animais, né? Se eu não me engano. Se eu estiver falando alguma coisa besteira, peço desculpas. Mas, nesse caso, a picada da cobra, né, seria justamente isso, seria uma passagem de poder. E aí foi chamado um outro pajé para curar a mulher. E aí elas comentam que dizem que as mulheres, quando viram pajés, elas são mais poderosas que os homens pajés, e que não eram para ter tirado, não era para ter curado essa parente dela, né? E a gente próprio acompanhando acho que fala Pratipal, né? Ela tá ali sempre na busca de da luta, né? Pela comunidade. No caso, especificamente, essa luta de ir até Brasília, né? Participar dessa grande manifestação contra o marco temporal, né? E contra os próprios abusos do governo Bolsonaro, né? Importante lembrar que esse filme foi filmado nesse período. Foram 2 anos acompanhando os Craôs. O casal de diretores, eu acho que, se eu não me engano, a mulher, ela já faz esse trabalho com os Craôs há 15 anos. Nossa. Então, na verdade, eles não foram lá filmar, não foram lá fazer um filme, sabe? Uhum. O filme foi meio que consequência dessa relação deles com os Craôs. E eu tava falando da protagonista, né? O filme faz questão de mostrar toda a movimentação dela, chamando pessoas para irem com ela, batalhando para convencer outras pessoas da tribo, e convencendo o tio dela, né, a ir com ela. Eu gosto muito desse filme. E o Gabriel falou sobre essa parte do documental e do real, do ficcional, né, do encenado. Eu acho que se mistura tanto, às vezes, que, por exemplo, essa cena que o Gabriel mencionou, que ela fala sobre quando foi morar na cidade, eu não sei se aquilo, o quanto de ficcional é aquilo, ou o quanto de real é, sabe? Porque pode ser que seja uma história real dela, que ela tá contando ali no filme, sabe? Então, isso eu gosto, isso é algo que eu gosto.
Inclusive, tem a festa que eles estão organizando, né, durante boa parte do filme, depois a gente vê eles fazendo. E aquilo é muito documental também, né? Então, acredito que aquilo até, inclusive, foi filmado. Eu não sei nem se foi filmado diretamente pro filme, ou se foi filmado antes e depois inserido, né? Contextualizado pro filme. Mas eu acho que é uma mistura que, para mim, funciona muito bem. E eu acho que o final me pega muito. O final, eu não sei se é porque eu lembrei dos anos que a gente passou com aquele desgoverno, né? Mas, inclusive, ele mostra, quando ela tá viajando, né? A Brasília, eles passam por uma placa. E eu tinha falado agora há pouco do Sinfonia da Sobrevivência, né? E por coincidência ou não, acontece a mesma coisa. Eles mostram, o Sinfonia da Sobrevivência também, eles mostram a placa de beira de estrada, uma placa de apoio ao Bolsonaro, cara. Sim, muito simbólico, que 2 filmes que falem sobre 2 coisas que estão sendo ignoradas por aquele governo, né? Intencionalmente, né? Que eles acabem passando pelo mesmo lugar, sabe? Enfim, é isso. Eu tenho mais coisa pra falar, mas passa a palavra aí. Quando você falou que eles estavam há 15 anos, eu me surpreendi, porque assim, eu sabia que eles já estavam lá com os Karaô, porque eles fizeram um outro filme, né? Aquele Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos. Né? Só uma correção, eu acho que você falou no início do seu comentário que o Flor do Buriti ganhou a mostra Um Certo Olhar, né, em Cannes. Não ganhou, não. Não, o que ganhou foi justamente o primeiro. Ele ganhou entendi. o prêmio, o Chuva e Cantoria na Aldeia dos Mortos, ele ganhou o prêmio do júri da mostra Um Certo Olhar. Então eu vou Flor do cortar. Buriti, não, mas pode deixar, porque eu acho que contextualiza aqui legal, porque o Flor do Buriti, ele ganhou o prêmio de elenco. Entendi. Da mostra. Eu anotei faz tanto tempo, eu acabei esquecendo de... Os dois foram premiados em Cannes. Eu anotei pouca coisa, me fiando em que eu lembraria quando a gente fosse gravar, mas acabei esquecendo, foi um lapso aqui meu. Uma outra coisa que eu vi, eu escutei uma entrevista com eles, com os 2 diretores, e eles falando que muita coisa daquilo foi ensaiado, né? Não sei, né, o quanto disso, né, foi baseado, como você bem falou, né, foi baseado, né, em história que aconteceu com eles, mas muitas daquelas conversas são ensaiadas, né? E a diretora menciona, né, aquela cena que elas estão no rio tomando banho, aí tem o troço do sabão de coco. E essa cena foi ensaiada, né, não foi uma coisa espontânea deles. É verdade. Eu notei um Certain Regard Ensemble, né, que ensemble do elenco. Uma outra cena também, além da cena do massacre, que eu achei brutal, assim, né, o próprio filho do fazendeiro, né, dando ordem para matar as crianças e deixar os velhos. E aquela cena em que eles estão vendo o filme, aí eu não sei, esse filme que eles estão vendo, um filme, coisas que aconteceram antes do massacre, isso daí me pareceu que foi um filme de verdade da época, né? Eu tive essa impressão também. Eu me lembrei de um outro filme, eu sei que o Gabriel gosta do Jim Jarmusch, e eu não sei se você já chegou a ver esse filme, que o Jarmusch vem aqui pro Brasil, ele e o Samuel Fuller, porque assim, nos anos 50, o Samuel Fuller ia fazer um filme passado numa tribo indígena. Ele foi filmar com os Carajás, mas o filme acabou nunca tendo sido feito. Mas ele filmou algumas coisas, alguns rituais dos Carajás e tal. E aí, em 94, o Mika Kaurismäki, né, o irmão do Aki Kaurismäki, que morava aqui no Brasil, chamou o Samuel Fuller e o Jim Jarmusch para acompanhar essa volta do Samuel Fuller na aldeia dos Carajás. É muito interessante. Vocês chegaram a ver esse filme? É muito legal, assim. Não foi contigo que é esse filme não, né, Thiago? Não.
Não, eu vi esse filme em alguma coisa assim lá nos anos 2019, lá no Making Off, alguém comentou. Aí eu queria mostrar esse filme pro meu pai, mas só que não tinha a legenda em português. E aí meu pai acabou não vendo esse filme. E aí depois eu descobri que lá no Cine Sesc tava passando esse filme. Caramba. Com legenda. Eu vi ano passado esse filme. Eu nem lembro como eu descobri, cara. Nem lembro como eu cheguei a esse filme. Mas eu acho muito legal. E eu não sabia, mas o Mika Kaurismäki, né? Ele passou vários anos no Brasil. Sim. E tinha um documentário que eu assistia na adolescência sobre Chorinho, que se chama Brasileirinho. E aí é dele, cara. E aí depois, agora, de adulto, eu descobri que aquele filme que eu assisti na adolescência que eu gostava é do Mika Kaurismäki. E o filme que a gente está mencionando, ele se chama Tigreiro, né? Tigreiro, sim. O filme que nunca foi feito, né? Exatamente. Achei. Recomendo, o Gabriel, é muito bom. Eu gostei bastante desse filme, assim. E mostra, né, que se você pegar os outros filmes do Samuel Fuller, né, aquele Shock Corridor, que é Paixões que Alucinam, tem uma determinada cena em que um personagem alucina e aí ele se vê numa tribo indígena. É da filmagem que o Samuel Fuller fez para esse filme, pro Tigreiro, que acabou nunca sendo feito, mas ele acabou aproveitando algumas imagens que ele tinha feito nesse filme. Coloquei na lista, eu não conhecia também, Shock Corridor. Acho que o dele que eu conheço, mas eu não assisti, é o White Dog. Sim. O White Dog eu não vi. Eu tô pra ver séculos, né? Não sabe do que se trata, Thiago? Sei porque assim, isso, eu lembro que, assim, quando eu tava, sei lá, no ginásio que vocês chamam, segundo ciclo do ensino fundamental. Médio? Não, o troço do ensino fundamental, da quinta série. Ensino Fundamental 2? A gente, na minha época, chamava ginásio. O pessoal do ginásio comentou desse filme. Certo? Caramba. Mas porque, assim, o filme é de 82, né? O filme, sei lá, tinha 9 anos na época, né? Não era mais ou menos recente. Se você levar em consideração que os filmes antigamente passavam, assim, anos para ficarem mais disponíveis para a gente ver, né? Lembra que teve um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, que eles vão assistir o Caça-Fantasmas, e aí o cara falou, não, porque se a gente não assistir, né, daqui a pouco ele tá na TV, daqui a uns 2, 3 anos, sabe? Porque era assim, né? Mas do Fuller, eu vi aquele Run of the Arrow, vi o Naked Kiss, o Pick Up on South Street e o Shock Corridor. Só vi 5 filmes dele. Então, tô devendo um, peraí. Então, Underworld USA também. O que mais que você quer falar sobre o filme, Wilmerson? Eu queria só comentar que esse filme, como ele faz questão de ressaltar os costumes daquela tribo e a história também dela, né? Uhum. E também eu vi uma entrevista com os diretores e que eles falam sobre como eles mostram também que são indígenas, que o filme faz questão de deixar bem claro que são contemporâneos, são pessoas do agora. Não é aquela imagem do indígena de séculos atrás, sabe? Que tá em outra época, né? Não, são indígenas de agora, de 2024, né? Usam celular, conhecem a internet, veem o YouTube, né? E é um filme que, ao mesmo tempo, é sobre resistência, mas também é sobre história deles e tradição, né? Incluindo tradição oral, né? O filme deixa muito bem claro como muito da cultura deles é passado oralmente, né? A gente acompanha o personagem do tio, né? Que é o Rino, não, faz que eu não sei como se pronuncia, que no filme é pronunciado poucas vezes o nome dele, e ele explicando, ele dizendo, né, ele fala muitas vezes que a história do massacre de 1940
os avós dele contavam para ele, e agora era a vez dele contar para aquelas crianças ali presentes, e que elas tinham que aprender aquilo, e que no futuro elas que contariam essa história, elas que passariam adiante, né? Eu tava vendo um debate sobre o filme com indígenas de outra tribo, e aí eles falam como que, historicamente, os indígenas, eles não têm passagem de tradição através da escrita, né? Então, como o cinema é uma boa ferramenta para eles, né? Como o cinema, como o audiovisual, é algo que vem a calhar na passagem, né, desses ensinamentos, dessas tradições, da cultura, de uma geração para outra. E que o filme fazia muito bem isso também. Então isso é algo que eu gosto também muito no filme. A questão da festa estar presente ali é justamente para mostrar, fazer parte dessa exploração da tradição deles, né? E é um momento bem documental. Por isso que eu até fiquei achando que talvez pudesse ter sido filmado antes. Não sei. Mas eu assisti um outro filme esses dias. Não sei se vocês conhecem. Talvez não sei. Acho que eu até comentei com o Thiago no privado já sobre esse filme que eu vi, que é Eu, um Negro, que é do Jean Rouge. Jean Rouge, né? Sim. Esse francês, né, que passou muito tempo documentando a África, e tem alguns momentos que eu consigo fazer alguns paralelos entre os dois filmes, um pouco. É bom lembrar também, assim, né, que a Flor do Buriti, apesar de ter aí na equipe alguns indígenas trabalhando no roteiro, né, os diretores não são indígenas. Na verdade, um deles é português e a mulher não é indígena, né, é um casal. E é meio assim, né, meio curioso ver um português filmando sobre indígenas no Brasil, né. E aí o Jean Rouge é um francês, né, um de fora, também filmando ali a vida, fazendo documentários. Também, às vezes, são encenados também. A diferença entre o ficcional, o combinado e o real, o espontâneo, é muito tênue. Pelo menos desse filme que eu assisti, que é Eu, um Negro. Tem no YouTube, com legendas em português. Ele acompanha 4 nigerianos que se mudaram para a capital da Costa do Marfim, a capital da época, né? Depois do filme mudou a capital. O filme é de 1959 e o filme até antecede algumas marcas ali, algumas características que ficariam populares pela Nouvelle Vague, né? O pessoal da carreira do cinema, eles eram grandes fãs do Jean Rouge, né? Ele era uma das figuras que eles admiravam, que eles respeitavam. E o filme acompanha esses 4 nigerianos que se mudaram para a capital em busca de ganhar a vida, achando que ele ia ser uma terra com muitas oportunidades, com muito dinheiro, e não é bem assim. E o filme acompanha uma semana e alguns dias, eu acho, ou uma semana fechada, da rotina deles. É um documentário acompanhando a vida deles, mas tem alguns momentos que são combinados, né? Tem alguns momentos que são encenados, né? Não é tudo real. Mas é tudo muito difícil de distinguir. Assim como também eu acho que alguns momentos na Flor do Buriti são, né? Uhum. Então, satisfeito? Eu tô. Sim, por mim, ótimo. Eu tô. Então, vamos para o próximo filme. Gabriel, qual foi o filme que você escolheu para mim? Ace. O filme foi escrito e dirigido por Leonardo Moura Mateus. Estrela um filme Amandira, Mauro Soares e Isabel Zoá. Sinopse. Grace, uma jovem brasileira de 22 anos, estuda Belas Artes em Lisboa. Nos primeiros dias do verão, Grace se envolve com o misterioso Afonso. O casal é responsabilizado por um estranho acidente que ocorre na festa de recepção dos caloiros. Falei caloiro e não calouro porque é caloiro lá em Portugal. Grace precisa então voltar à Fortaleza, sua cidade natal, para renovar o título de residência. Escondida num hotel, enquanto evita que sua mãe descubra os apuros em que se envolvera e contando com a ajuda de alguns amigos, Grace busca um lugar no mundo. Essa sinopse vem do site da Vitrine Filmes. Eu fiquei impressionado com ela, né, que ela é a loroteira, né? A Grace, ela conseguiria vender gelo para um esquimó, né? De tão
boa na lábia, né? E aí isso me lembrou, porque assim, eu fiz mestrado em Portugal e sei como é que a burocracia lá de Portugal funciona. Estava conversando com o Wilmerson, falei assim, pô, mas sabe, isso daí não encaixa, porque assim, o pessoal é bem rígido em termos burocráticos. Vou dar até um exemplo. Tem um amigo meu que quando foi pegar o diploma, porque na época lá em Coimbra o diploma demorava anos para ser feito, né? Comigo demorou um ano só, mas com esse amigo meu demorou muito tempo. E aí ele chegou lá onde se pegava o diploma e foi pedir, falou assim, não, eu queria saber se está pronto. Aí ela perguntou o nome, ele deu, ela foi, pegou uma pilha enorme, eu não sei porque eu estou fazendo o gesto, pegou uma pilha enorme de diploma e falou, qual é o seu nome? Aí o cara falou, ela foi lá, aí lá no fundo, lá embaixo, tava lá o diploma dele. Ela falou assim, aqui ó, tá aqui seu diploma, só falta uma assinatura. Ele falou assim, é de quem? Minha. Aí eu falei assim, bem, você podia assinar agora, né? Não posso. Quantos diplomas tem para eu assinar antes de assinar o seu, né? Volta amanhã, se calhar amanhã já tá pronto, né? E é um inferno. Burocracia lusitana é uma das coisas que mais, assim, me traumatizou lá em Portugal, né? Ela estava com dificuldade para renovar o visto, né? E aí eu lembrei, né, que assim, eu fui uma das poucas pessoas que foi para Portugal com visto, né? Porque assim, Coimbra avisa que você foi aceito no mestrado 28 dias antes de começarem as aulas. E lá no consulado fala que depois que você entregar todos os documentos, demora mais ou menos um mês para ficar pronto o visto. Foi um inferno conseguir o visto. Depois eu conto essa história, mas a maioria das pessoas, elas dão entrada no visto aqui, no Brasil, e vão pegar o visto na Espanha. Que assim, você pode pegar o visto num consulado de Portugal, né? Em Portugal não tem... Ela fala do CEF, né, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas eu acho que no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, pelo menos na minha época, não dava visto, né? Você tinha que... O pessoal ia para Vigo, na Espanha, pegar o visto, né? E é esse mesmo cara do diploma, ele conta a história de que ele tinha dado entrada no visto aqui no Brasil, e aí ele foi lá no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, né, no CEF, para saber como é que ele fazia para pegar o visto na Espanha, né? Porque você entra com visto de turista, tem 3 meses para tirar seu visto. Aí ele foi lá para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aí pegou a fila, entrou na fila e foi atendido por uma senhora. E aí ele contou na história, sou brasileiro, tô fazendo mestrado em Coimbra, dei entrada no visto lá no Brasil, gostaria de saber como é que eu faço para pegar em Vigo, na Espanha. Ela vira, parece piada, mas não é. Ela vira e fala assim, essa informação nós só damos por telefone. Ele fala assim, então tá, então me dá o telefone daqui. Ela deu, aí ele ligou, toca o telefone do lado dela, ela ele virou e falou assim, então, agora você pode me falar? Ela passa o telefone para alguém, uma outra senhora, e aí ele conta a mesma história. Eu sou brasileiro, né, tô fazendo mestrado em Coimbra, dei entrada no visto lá no Brasil, gostaria de saber como é que eu faço para pegar o visto em Vigo, na Espanha. A mulher vira e fala assim, essa informação nós só damos pessoalmente. Ele, tá, mas eu tô aqui. Sabe, você me diz onde é que a senhora tá, que eu vou e encontro a senhora. Ela, vire à sua direita. Aí ele virou a senhorinha lá, acenando com a mão. Aí ele foi, eu falei, bem, então, você pode me falar? Aí levou para uma terceira mulher, contou a mesma história, e aí a mulher virou e falou assim, não, isso que você está pedindo é patentemente ilegal. Ele, mas vem cá, a primeira pessoa que me atendeu sabia? Não, todo mundo sabe. A segunda também? Todo mundo sabe. Aí como é que eu faço? Faz assim mesmo. E é assim, sabe? E aí eu vendo ela conseguir dobrar a burocracia lusitana, me deu um pouquinho de inveja. Mas
depois das aventuras dela lá em Portugal, ela vai para Fortaleza e ela vai e fica hospedada num hotel chamado Bom Tempo. Espero que esse hotel não exista, porque não é muito bem retratado no filme, né? E eu não sei. Aí depois tem algumas outras coisas que a gente pode falar ao longo do filme, mas antes eu gostaria de saber do Wilmerson se foi a primeira vez que você viu esse filme. Foi a primeira vez. Eu tinha perdido eles no cinema, né? Mas perdi porque eu não consegui ver mesmo. Eu tava muito interessado. Esse ano foi um ano muito, muito bom pro cinema cearense. Muito legal. A gente teve Grace, a gente teve A Filha do Palhaço, que eu comentei mais cedo, Pedro Diógenes. A gente teve Mais Pesado é o Céu, do Petros Careri. A gente teve Estranho Caminho, do Guto Parente. A gente teve Motel Destino, do Carinha Nui. O Pedro Diógenes lançou um outro filme que estava participando dos festivais, que ganhou uma mostra no Festival do Rio. Então foi um ano bem prolífero e com muito bons resultados, eu acho. E aí faltava eu ver Grace e eu achei super divertido, cara. Eu fiquei muito surpreso com o gênero do filme, o estilo do filme, porque é um tipo de comédia que a gente não vê muito no Brasil, sabe? E isso me deixou contente. Eu fiquei contente de ver esse gênero sendo explorado aqui, né? Ainda mais como foi isso que você falou dela, desse jeito dela de, na verdade, enganar as pessoas, né? De ludibriar, né? E desde o início do filme, ela já começa meio que assim, né? Mentindo lá pro Afonso sobre por que ela quer usar a piscina. E depois continua, né? Esses casos dela mentindo, inventando histórias. Até que aquilo começa a se tornar um problema, né? Para ela. Até que chega um momento que uma relação com a prima, uma relação de muitos anos, foi abalada, né? Por isso. Mas eu gosto muito como o filme, mesmo o filme trazendo isso assim para discussão, eu não acho um filme moralista, sabe? Eu não acho, né, nem um pouco moralista, nem com ela, nem com nenhum outro personagem, né? Na verdade, o filme até ele faz o contrário, porque ele faz a gente julgar o garoto, o Afonso, né? Como se ele estivesse mentindo naquela hora, naquela cena que eles estão sendo questionados sobre quem queimou o quadro, né? E depois a gente descobre que foi ela que estava mentindo naquele momento, né? E não o Afonso. Então, o filme acaba que fazendo a gente sentir mal por ter julgado, né? O julgado, né? Não que também ele não seja um cara super gente boa, né? Ele também tem uns problemas ali, umas coisas ali. Eu acho que todo mundo é mentiroso quanto mais nesse filme. Acho que só o rapaz do hotel que não é, e a prima. Mas o cara do hotel, ele não mente, mas ele rouba coisas do hotel, né? Rouba coisas do hotel, sim. Rouba coisas do hotel. Mas o filme também não condena. Não condena. Não olha isso com um olhar moralista e condenatório. Não, até a própria irmãzinha da Grace, a Kelly, quando depois eu pensei, Grace, aí de repente falei assim, putz, a irmã dela é Kelly, cara, Grace Kelly. Não tinha me tocado disso. A Kelly também é mentirosa quanto mais, né? Fingiu que tava gripada pra mãe, pra ela não ir pra escola. E assim, pronto, a Grace mente até no diário. Foi isso que causou até a celeuma dela com a prima, né? Imagina. E você, Gabriel? Assim, eu queria saber quando é que foi a primeira vez que você viu esse filme e o que você achou na época e se mudou agora nessa revisita. Eu acho que fez quase 5 meses, porque eu achei ele em 20 de julho, a primeira vez, e a segunda foi agora 15 de dezembro. Na verdade, acho que pra mim, igual aconteceu com o Emerson, no caso do A Flor do Buriti, o filme também pra mim melhorou, tanto que, se você for olhar agora na minha lista, o filme até subiu de colocação ali, né, na minha lista de 2024,
E eu lembro que eu falei desse filme, eu fiz propaganda dele na época no Twitter, quando ele lançou, fazendo provavelmente uma propaganda positiva, porque eu já tinha gostado do filme, e eu tinha até escrito algumas coisas ali bem por cima dessa relação muito da mentira, né? Que é uma coisa que vai se desenrolar, porque é uma coisa que faz desenrolar tudo, né? Porque a personagem, ela mente, só que ela também vai acabar sendo vítima da própria mentira e tudo vai começar a se desenrolar a partir desse momento, dessa ação dela. Mas eu também elogiei muito a forma leve como o filme vai desenvolver, né? É um filme extremamente leve. É um filme que, até quando você tá lendo a sinopse, parece que você tá falando a abertura desse filme de Sessão da Tarde, assim, né? Se fosse um filme dos anos 80, ia ser estrelado pelo Tom Hanks, né, naquela época de comédia dele. Eu acho que esse é pelo Ed Murphy, porque ela é igualzinho o Axel Foley, né? O Axel Foley também é aquele cara da lábia, de enrolar a pessoa, e ela enrola todo mundo. Eu não penso no Tom Hanks como ator de comédia, mas ele fez muita comédia, né? Nesses anos 80. Eu não. Tipo, essa persona dele, por algum motivo, me lembrou a da Grace, agora se falando do Alex Foley também. Faz sentido. Mas é um filme que ele cresceu, principalmente dessa relação. Porque eu lembro que eu escrevi lá no Twitter, depois eu acho que eu escrevi tipo umas três partes assim falando dessa relação da mentira, de como fazia a gente encarar ela, como a personagem ela acabava pegando alguém também, aparentemente, como se ele estava mentindo, mas acabou que não estava. É muito legal esse filme, pra mim é um dos melhores do ano. E a gente tá até falando, os dois filmes têm muita coisa a ver, né, dessa relação também porque a diretora do filme anterior era de Portugal, esse filme também tem essa relação com Portugal, de alguém, né, mesmo sendo ao contrário, mas é interessante. Os dois filmes acabam tendo uma ligação, mesmo que sejam filmes bem diferentes. Os dois filmes, eles têm uma produção, se eu não me engano, co-produção com Portugal, cara. Sim, os dois têm. É a mesma produtora, se não me engano. É a mesma produtora, aparece. Quando eu fui rever a Flor do Buriti, aí vixe, a mesma logo que aparece lá no início do Grace. Dos dois filmes, sim. Mas acho que é um filme legal por causa de todos esses elementos, essa leveza. E acho que agora o filme ele até ganhou essa sobrevida agora, né? Porque no cinema ele foi, querendo ou não, teve um lançamento limitado. Eu consegui assistir aqui em São Paulo porque tem o IMS que passou, né? O Chico Moreira Salles. Mas eu vi um pessoal falando em outras regiões que o filme basicamente estreou 2 da tarde, segunda-feira. Que aí, né, quem consegue assistir. Mas aí agora ele passou no Canal Brasil, acho que ainda deve estar passando, ele ganha essa sobrevida e o pessoal acabou descobrindo ele. Que eu acho bem legal. Aqui no Ceará, não sei se por ser daqui, aqui em Fortaleza, ele ficou um pouco mais tempo, eu acho. Aqui a gente tem um cinema de rua, a gente tem só 2 cinemas de rua aqui em Fortaleza. Um deles é o Dragão do Mar, cinema do Dragão do Mar. E teve um período do ano que acho que tinha uns 3 ou 4 filmes cearenses em cartaz, e ele era um desses. Ele ficou um tempinho por aqui, felizmente. E mesmo assim eu não consegui, mesmo assim eu não consegui na época. Então, aqui, tipo, o interior de São Paulo, ele não teve nada, mas pro lado do interior. Ele foi, tipo, bem centralizado ali naquela região da Paulista. Bom que agora ele tá disponível, né? Que você consegue achar, fazer uma pesquisa básica. Muito bom. É muito triste como a distribuição de cinema nacional ainda está sendo feita no Brasil, né? Muito limitado. O próprio A Filha do Palhaço também. Eu também consegui ver no IMS. O IMS é quem salva. Eu quase todos esses filmes que você falou, do Guto Parente, eu consegui tudo ver pelo IMS. Cara, tem esse objetivo, né? Uma coisa que eu achei massa no filme é que ele trata da questão da mentira, mas ele usa ali um simbolismo também para representar isso, né? Que não sei se vocês perceberam isso, que é o uso das máscaras, né? E tem uma cena que ela tá com a máscara mesmo, aquelas máscaras... É do teste, né? Pargilo. E a mãe dela manda um áudio, e ali ela se emociona, né? Ela se deixa assim se levar por aquele momento, a emoção realmente vinha à tona e ela tira a máscara, né? Para chorar. E depois, quando ela volta para Portugal, tem um plano específico da máscara sendo deixada em cima da cama, né? Porque quando ela volta para Portugal, é como se ela tivesse
meio que reiniciando um novo ciclo, né? Como tivesse conseguido se resolver com esse lado dela. Pelo menos eu tinha entendido isso. Tanto que ela deixa a máscara em cima da cama, né? Como se fosse aquilo fosse meio que deixando pra trás. Tem um amigo gay que tá em um casamento fingindo que é hétero. Então, ele não tá assumindo a homossexualidade, assim, publicamente, né? Assim, pelo menos no local de trabalho dele. Então, de certa maneira, também ali uma máscara que ele tá colocando. A noiva dele também, né? Porque ela aceita o casamento, mesmo ela sabendo que ele é gay e tal. E é eles que pedem pra fazer a estátua, né? É uma representação, né? Se para pra pensar. Uma idealização do que seria. E quando ele vai falar pra Grace que terminou, a Grace menciona que tá trabalhando nas máscaras, né? Aí ele pega e fala que a noiva não vai mais precisar das máscaras, né? Há uma referência bem clara assim, tipo, bem na cara, né? E eu acho isso massa, eu acho isso bem legal. Só teve uma coisa que eu não entendi, eu não sei se eu vi errado, mas na hora que ela vai pra entrevista sobre acho que é o visto, o ator ali que faz a entrevista com ela é o mesmo ator que faz o namorado dela? Tem cara, né? É parecido. Também achei meio parecido, mas o Afonso, né? Deixa eu ver aqui se tem um nome aqui. E eu fiquei, mas por quê? Porque geralmente quando um ator se repete, tem um simbolismo ou alguma coisa, né, que se conecte os dois. Mas eu não entendi. Se não for o mesmo cara, porra, tá de parabéns, porque encontraram um sósia dele, basicamente. Uhum. Que pelo menos eu não tô vendo nenhum nome. Não, o Mauro Soares só faz o Afonso, ou não? É que tá só como Afonso. Mas não sei se o... Desculpa, no IMDb tá falando exatamente isso. Mauro Soares faz o Afonso e o funcionário do consulado. Então é mesmo. No Letterboxd fala que é só Afonso, mas no IMDb tá falando que ele é o Afonso e o funcionário do consulado. Eu não entendi, porque essa escolha, confesso que eu não captei a razão. Pra falar que todo Tuga tem a mesma cara. Tem mais uma personagem que interpreta duas aqui. A Filipa Mata, ela faz a Suzana e a Catarina. Eu não lembro quem é, nem a Suzana nem a Catarina. Confesso que não. Acaba sendo muita gente, né? Porque ali na faculdade. Inclusive, que ideia. Quem foi que teve a ideia de fazer uma festa dos calouros num museu, tipo. Né? E ainda. E aí fala assim: não, a gente não faz praxe, não. Praxe que é trote lá em Portugal. A gente faz essa recepção pros calouros. Eu falei assim, pô, vai e põe fogo no museu. Sim, né? Então, a Filipa Mata, ela faz também duas funcionárias da faculdade. As irmãs gêmeas, né? As irmãs gêmeas. Sim. Lembrei agora. No dia seguinte é a mesma atriz. Até ela acha que é a mesma, né? É a mesma atriz também. Verdade. Uma coisa que eu achei massa é que nos últimos anos a gente teve muito filme de jovem adulta, mas que tentando se encontrar, né? Meio assim, perdida, assim, tipo, sobre o que fazer na vida. E eu até, tipo, achei que talvez o filme fosse por esse caminho, mas não é, né? Pelo contrário, é um filme de uma mulher muito bem decidida, que quer na vida, é uma jovem adulta, mas que sabe muito bem onde ela tá, de onde ela vem, pra onde ela quer ir. E achei isso massa. Eu realmente gostei muito de como o filme tem essa leveza, é divertido. Tem uma câmera muito ágil, né? Tem ele movimento ali em diferentes linhas temporais de maneira muito fluida. Às vezes a gente nem percebe, assim, de cara que mudou, né, a linha temporal. Eu achei massa. Realmente muito massa. E tem uma cena muito divertida também, que é a cena que é o Henrique. Henrique leva eles para uma quadra, né, de escola, para onde eles estão dançando ali, que eles estão dançando swingueira. Não sei se por aí chama diferente, mas aqui é swingueira, né? E aí ele relembra de quando... Acho que no filme colocaram como quebradeira. Quebradeira, né? Foi. Uma coisa assim. Aqui é swingueira, e aí ele relembra a época que eles competiam em competições de swingueira. E, cara, aqui em Fortaleza, teve uma época mesmo
que isso era muito forte, cara. Teve um boom, assim, um grande sucesso de swingueira, era banda de swingueira em tudo que era lugar. Todo mundo montava uma banda de swingueira, todo mundo dançava swingueira. E eu acho muito legal essa parte deles dançando ali. E uma outra coisa que é legal, que é também eles tratam da cultura aqui de Fortaleza, é que tem um lance que os dois colecionam cardápio, né? Sim. Que eu nunca tinha visto ninguém colecionando cardápio, não. Pra mim foi novo. Uhum. Mas ela dá de presente a ele um cardápio que é da Gabi Lanches, né? Que aí no filme eles mostram assim, tipo, é difícil de encontrar, é uma coisa assim importante, né? Uhum. E a Gabi Lanches existe mesmo esse lugar aqui em Fortaleza. É um trailer, inclusive ele fica no espaço do Dragão do Mar. Então, quando você sai do cinema do Dragão do Mar, dá para você ir para Gabi Lanches, lanchar. E o sucesso da Gabi Lanches, que foi pela internet, é porque basicamente o trailer, eu não sei assim, como é que foi, mas é um trailer com a foto da Gabi, que leva o nome, né, que é a filha dos proprietários, e tudo mais é rosa. Aí viralizou isso, as pessoas acharam legal, e virou algo muito popular aqui em Fortaleza, que é a Gabi Lanches. Então, se um dia vocês visitarem aqui e quiserem ir na Gabi Lanches, é possível. E ainda podem assistir um filme e depois ir pra Gabi Lanches. E você foi na Gabi Lanches depois do... cardápio. No filme eles usam outro cardápio. Não é o da Gabi Lanches mesmo, não. Sim. Eu não sei porquê, não sei se quiserem evitar algum problema, não sei. Mas não é não. Inclusive a grafia do nome é diferente. Inclusive, na verdade, eles meio que ocultam, assim, eles colocam um rasgo no nome. Por quê? Mas eu fui sim, já na Gabi Lanches. Depois de ver o filme? Sim. E aí depois levou o cardápio pra casa? Cardápio não peguei não, mas quem sabe agora a próxima vez eu peço, né? Um cardápio lá. Pede o cardápio. Chega e fala assim, vi no Grace. Tem aqui tem a ideia, vamos tentar patentear. O Gabi Lanches Feliz, que vem como brinde o cardápio. Então. É uma boa. Gabi Lanches Feliz, se estiver ouvindo isso, entre em contato com a gente. Uma outra coisa que eu gostei, assim, eu achei curioso no filme é que, assim, a recepção dos caloiros tava no... Eu falei esse troço de Caio Loiro, eu lembrei também que no começo do filme ela começa a usar várias expressões lusitanas para lidar com a burocracia lá de Portugal, mas com sotaque brasileiro, né? E eu sou assim também, né? Eu falava gajo, desculpe lá, sabe? Tipo, essas coisas assim, mas falava com sotaque brasileiro. Mas uma coisa que me chamou a atenção é que era uma caça ao tesouro lá na recepção dos calouros, né? E aí ela foi atrás também, né? Ela achou uma das pistas e aí foi direto para saber qual que era. E aí eles estavam lá na última pista. E aí o tesouro encontra-se 3 pontinhos do museu. E eles descobriram assim numa hora, assim, tipo, um segundo que era código Morse. Eu nunca ia passar pela minha cabeça que aquilo era código Morse, né? Era 3 pontinhos, né? Pra mim isso é reticências, tá? Reticências. Não, o Henrique vai... Isso é código Morse. Me lembrou aquela conversa do Black Dynamite. Então, o código Morse, 3 pontinhos é S. Então, aí no S do museu, aí ela vai e pega. E aí, vocês querem falar qual que é o tesouro? Porque assim, eu não entendi. Porque assim, eu sei que assim, o Henrique dá uma coisa pra ela que lembra o tesouro, e aí quando ela abre, é aquilo que ele tinha dado pra ela, né? Ou alguma coisa parecida, né? O que vocês acharam? Qual que é o simbolismo disso? Será que é uma lembrança dele, que ele que é o tesouro? Não sei. Acho que é só um tesouro mesmo. Sei lá, caminhada, pode ser alguma coisa a ver com caminho, não sei. O filme ganhou 3 prêmios no Olhar de Cinema do Festival Internacional de Curitiba, né? Melhor roteiro, melhor performance e o Olhar Award Best Film, né?
Então foram 2 filmes que foram bem premiados nos festivais. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar sobre esse filme? Eu acho. É isso. Tá bem, tô de boas. Vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Gabriel, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? É um filme que eu assisti recentemente. Eu não sei se tem tradução aqui para o Brasil o título, mas é um filme que faz parte de uma série que lançava um filme por ano, né? Esse começou em 1971 e foi em 1973. O nome da série praticamente traduzindo seria é Histórias de Fantasmas para o Natal, A Christmas Ghost History, alguma coisa assim. Que é que foi comandada pelo Lawrence Gordon Clark. E um desses que ele fez, que foi o primeiro de 71, é o The Styles of Barchester, que eu assisti recentemente. Foi um filme feito para TV, já dando um lanche para um episódio que vai ter algum dia. E o filme ele basicamente conta a história de uma cidadezinha pequena. Acaba morrendo o líder daquela igreja. Ninguém sabe exatamente muito bem o que aconteceu. E uma pessoa nova que tinha acabado de chegar, ela assume. Só que essa pessoa ela começa a ser atormentada por uns símbolos que são símbolos considerados do mal, né, ali pela igreja. Então ela começa a ser atormentada por essas estátuas, né, que o filme chama. Tem as estátuas da igreja, meio que começam a atormentar essa pessoa, e ela aos poucos vai perdendo a mente, vai começar a se questionar se aquilo ali é verdadeiro ou não. Eu achei esse filme legal porque, na verdade, eu achei ele quase um filme totalmente ao contrário do que seria um filme do Zé do Caixão, por exemplo. Ele começa a ser, que é totalmente ao contrário, né? Ele de alguma forma, profana os símbolos da igreja e começa a ser atormentado por isso, e aqui é ao contrário. É bem legal esse filme, aproveitar que tá chegando o Natal, são histórias de fantasma para o Natal. Eu acho que combina, e tem mais 2 ainda. Aí já fica de dica também os 2 próximos. E você, Wilmerson? Eu vou indicar um filme, não que eu vi agora, porque faz tempo que eu não vejo filme no streaming, mas eu vou indicar um filme que está disponível no streaming aqui, um filme que eu gostei muito, que eu vi esse ano pela primeira vez. Eu tinha visto ele antes dele chegar nesse streaming, então agora está mais fácil de assistir ele. Mas antes disso, eu quero só salientar que a gente esqueceu de comentar que o Flor do Buriti está na Netflix. Sim. Aproveitando, né, já que a gente tá falando de streaming. A Flor do Buriti tá no Netflix. E o primeiro filme dos diretores, que é o Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, tá na Fílmica. Então, 2 filmes estão de fácil acesso. E o filme que eu vou... E Grace tá disponível para alugar na Apple TV e na Google Play. Eu vou indicar um filme que tá na Fílmica, que se chama O Jogador. É um filme de 74, estrelado pelo James Caan. E eu acho que virou um dos meus filmes favoritos com ele. Até mais do que o Profissão Ladrão, eu acho. Que é um filme que muitas pessoas lembram quando falam do Caan, né? Que é um filme onde ele é um professor universitário, mas ele é viciado em apostas. E ele vem de uma família com muito dinheiro. A mãe dele tem dinheiro, o avô dele tem muito dinheiro. Mas ele é um cara que mergulha, assim, nessa vida das apostas e não consegue sair. Eu assistindo esse filme, eu me lembrei de uma cena da 2ª temporada de Fleabag, onde, quando ela tá com uma executiva que tinha sido premiada, uma mulher mais velha, e elas estão conversando, e aí essa mulher mais velha fala para ela que as mulheres nascem com a dor embutida nelas. Elas já têm a dor dentro delas, né? E os homens não. Os homens procuram a dor para sofrer. E esse filme, vendo um homem branco, hétero, de tantos privilégios, com tantos comportamentos destrutivos, me lembrou esse diálogo, que parece ser muito mais um cara que está sendo destrutivo numa busca de sentir algo, sabe? Do que um cara que realmente tem algum trauma ou que tem alguma coisa para sofrer, sabe? É um cara que tá procurando sentir dor.
Pra mim, esse filme é um pouco sobre isso. Então, eu deixo a sugestão dele, eu acho um grande filme. E tá lá na Fílmica. O Jogador, de 1974. O filme tem a Lauren Hutton, que trabalha no Gigolô Americano, que a gente falou 3 episódios atrás. E tem o Antônio Fargas também. O elenco é muito bom. O James Caan, cara, tá muito bem nesse filme. Muito bem. Eu acho que é a melhor atuação que eu vi dele. Porra, é realmente muito legal. Eu gosto dele no Rollerball. Acredito que eu não vi ainda. Eu também não, eu tô com esse filme aqui no meu HD há mó tempão, mas ainda não vi. O Rollerball é muito legal. Eu vi a primeira vez no cinema, foi muito aleatório. Foi um noitão de 50 anos do Laranja Mecânica, acho que foi isso. Aí depois passou Mad Max e terminou com esse filme. Muito aleatório, mas foi bem legal. E esse filme foi uma surpresa, eu não conhecia até aquele momento. Tem um remake também com Jean Reno. Mas esse ainda não assisti, mas o filme é muito bom. Gabriel, você tem algum meio de contato? Quem quiser me contatar pode me procurar pelo Skype, pelo Twitter. Tá como Drive Plano Sequência, facinho de achar. E quais são as novas lá no Drive? Tá chegando especial de Natal, hein? Tá chegando. Não, eu acho que quando lançar vai ser depois do Natal. Então já vai ter especial de Natal, é só ir lá. Vai ser dia 26 que vai ao ar. Então o especial de Natal já vai estar lá, só procurar. E você, Wilmerson? Tem algum meio de contato? Eu tô usando atualmente o Instagram, rede social, a única que eu tô usando, basicamente, desde que quando o Xandão, Alexandre de Moraes, né? Chamo de Xandão porque eu ouço Medo e Delírio em Brasília. O Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. O buraco comigo é mais embaixo. Xandão. Tem um podcast sobre política que eles têm vários memes com o Alexandre de Moraes e eles chamam de Xandão. Desde que o Xandão botou o Twitter de arrasta pra cima, né, bloqueou naquela época, eu parei de usar e não voltei depois, quando foi liberado novamente, né. Então lá no Instagram é o Wilmerson da Silva, mesma coisa no Letterboxd também, então quem quiser dar uma olhada lá, é fácil de achar. E qual é o próximo filme lá no Cineclube Paralelas? A gente não decidiu ainda o próximo filme, que vai ser agora em janeiro, mas vai ser Índia, o país. Vai ser um filme indiano, e a pessoa que vai apresentar, ela vai escolher ainda. Mas estou bem ansioso. Quem for de Fortaleza é convidado para participar do Cineclube Paralelas. Todo mês a gente se encontra aqui em Fortaleza, e cada mês a gente aborda um país diferente. Então, convidados. Agradeço muito a participação do Wilmerson e do Gabriel e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rua Pareto, eu sou o Thiago. Daqui de Fortaleza, eu sou o Wilmerson. Falando direto de Lisboa, que é o Gabriel. E este foi o Podcast Ponto Cego.